E aí você tinha só o Enigma e aí você passou a ter danceterias também. Como é que foi a primeira que você teve? Até 96, até 96, nós tínhamos Enigma, nós tínhamos um certo sucesso. E eu sentia necessidade de. Meu sonho era ter uma danceteria. Eu achava bonito aquelas danceterias aparecer na TV. E daí eu tinha um prédio lá no interior de Aranha do Meio, Aranha Grande. E o prédio era de um conhecido meu. Era uma cooperativa abandonada. E daí eu peguei e disse, vamos montar uma testeria. Daí a minha mulher ficou, né, me chamou de louco. Bom, os outros então faltou botar uma camisa de força. Mas eu tinha isso tão forte que eu disse assim, não, mas vai dar certo. E quando eu entrei lá, e eu não tinha entrado ainda na tal da cooperativa. Quando o cara abriu a porta e eu entrei, eu visualizei aquilo lá e eu vi aquilo lá sendo o, o trampolim para se ter onde para ter sucesso para onde eu queria chegar. E daí nisso a Isabela entrou e eu também fui construindo assim, falando assim, assim. E ela também começou a acreditar. Aí já tinha dois loucos acreditando na mesma ideia. E assim foi. E 17 de maio de 96 nós inauguramos a Danceteria Milênio, que para mim foi um marco, foi um divisor de águas, que dali em diante o Enigma, o DJ Tampinha começaram a ser vistos de outra maneira. O primeiro ano foi muito difícil na Milênio, porque imagina abrir uma danceteria sem ter experiência nenhuma, só coragem, No interior? no interior, era bem interior, só ter coragem e estar apaixonado por aquilo lá. Então o primeiro ano foi um ano de experiência. Quebrei, quebrei. Aí nisso entrou um sócio junto comigo para dar suporte. E, e eu tinha dado uma data limite para mim, que foi em março de 97. Se dali em diante não desse, não evoluísse o número de pessoas, eu ia parar. E não sei se é sorte ou se o destino quis. Dali em diante começou a dar a gente e depois daquele dia em diante tinha cestas que não cabia todo mundo, era todas as cestas as festas e não cabia todo mundo dentro da casa. Bom, eu levei a danceteria até 2002, 2003. Foram 7, 8 anos de muito sucesso, sucesso absurdo. As pessoas não entendiam como o pessoal ia para lá. Foi meio mágico. E nisso o DJ Tampinha começou a se destacar muito. No começo era Enigma, o som da Milênio. Aí depois começou o Enigma, o som do DJ Tampinha. Inverteu. E daí, porque o DJ Tampinha era eu, ninguém tirava isso de mim. A Milênio podia quebrar, o Enigma podia quebrar, mas o DJ Tampinha não ia quebrar. Marca própria não tem como, né? Não tem como tirar, não tem como. Então, começamos a trabalhar o DJ Tampinha e o DJ Tampinha começou a se tornar uma pessoa muito conhecida, uma marca respeitada e tinha pessoas que antes torciam o nariz para mim começaram a me olhar diferente. Comecei a conquistar o respeito na mídia. Enfim, o sucesso foi comprovado em 2002, dia 30 de outubro de 2002, que foi mais uma loucura. Eu tinha isso na minha cabeça de fazer um show num campo de futebol. Que foi o maior evento até hoje aqui na nossa região, né? De público, pelo menos. Pelo que Nesse dizem, sentido, né? na época até saiu uma reportagem no jornal, em todos os veículos de comunicação, que foi o maior público, maior evento de show realizado até hoje no Vale do Taquari, que foi dia 30 de outubro, show dos Anjos do Hangar, no Campo do União. Colocamos 11 mil e poucas pessoas lá, só não botamos mais porque não tinha espaço. Tinha congestionamento desde de onde é a Milênio, União, até o Trevo de Arroio do Meio, né? 7,5 km de congestionamento. Aqui do, do posto Arco em diante o trânsito já era mais Era lento. lento.
E como é que foi isso? Como é que foi realizar esse sonho? esse foi uma loucura, assim. Uma semana antes do evento, dor de barriga. Uma semana depois do evento, dor de barriga, relaxando. Mas não tem palavras para descrever o que eu sentia naquele momento. Porque nem eu falava que eu ia botar 10, 12 mil pessoas lá no campo. Eu falava, mas eu não imaginava o que era 10, 12 mil pessoas. E não imaginava e nós não estava tão bem preparado para. Mas graças a Deus rolou tudo muito bem. Eu me lembro que na época você trabalhava na Tropical, você, o Moisés, me entrevistaram, era 9h30 da noite e eu pedindo para as pessoas não virem para a festa. Porque era 6 horas da tarde, já começou a criar uma fila enorme. Não tinha mais onde botar Não gente. tinha onde botar gente. Então aquilo lá foi um marco também na minha vida e veio coroar o que a gente foi plantando durante os anos. E aí você depois vendeu a Millennium e agora tem duas casas noturnas. Primeiro foi o Sítio Live. O City Life. E agora você tem também a Tampas. É. Como é que foi isso? Os- Antes não tinha nenhuma. Hoje- Teve uma, vendeu, agora tem duas. Daí nesse meio tempo, assim, é, 8 anos eu estava em frente a Milênio, a gente, quando a gente está feliz, a gente procura uma coisa para, parece que quer mais, e em vez de estar no lugar que está feliz, a gente procura mais. E eu, como eu passei muitas coisas na Milênio, não quero mais. Não quero mais organizar festa, não quero mais. Vendi a Milênio, parei de organizar festa, negócio. E o pessoal, não quero. Deu pra mim. E eu fui continuando a trabalhar como DJ e negócio. E daí em 2006, 2007, daí eu tive a ideia do City Life. Também foi um lugar meio abandonado lá e eu olhava aquele lugar, passava lá e olhava, né, visualizava. Aí eu comecei, primeiro eu passava sozinho, depois passei, disse a Isa, o que tu acha desse lugar? E fomos passando, daí a Isa já tá louca que nem eu, né? Já começou a visualizar também. E daí fomos sentar com o seu Calito lá, o dono da terra. E aí fecharam. E daí eu disse, queremos abrir uma testeria. Aí você abre o sítio e depois abre também a Tampas, que era na antiga Milênio. Daí eu voltei pra. A Milênio era. Tava lá abandonada e eu disse, não pode ficar abandonada. E aí né? depois de tudo isso, Tampinha, você também começa a dar palestras, você é convidado para palestras e você também começa a dar cursos. Essa foi uma outra etapa da minha vida. Fiz um treinamento e eu gostei muito. Pô, aquele cara falando bonito lá na frente, pô, eu queria ser igual a ele. E surgiu o convite. E aí você vai dar curso e treinamentos E também. daí eu me especializei em São Paulo, fiz vários cursos e treinamentos para ficar um cara um pouco melhor. E daí nisso eu comecei a dar cursos, palestras, dei uma palestra aqui da CNL em Lajado. E a volta e meia a gente fala um pouco. E dessa toda a tua história, Tampa, que é rica de eventos, o que você acredita que seja o segredo para ter sucesso na vida? Para quem está nos assistindo agora, qual é o segredo para chegar lá? Ter uma visão bem clara do que você quer, ter a certeza, e a certeza a gente só tem quando está apaixonado. É que nem um namoro, ou um casamento. Você enxerga a menina, eu enxerguei a Isabela, eu tinha certeza que ela ia ser minha mulher e eu corri atrás para ela ser minha mulher. E eu vejo isso como nos negócios a mesma coisa. Tu enxerga, tu te apaixona, corre atrás e não pode ter dúvida nunca de que tu vai conseguir aquilo lá. Vai ter os entraves, vai ter os obstáculos, vai. Porque se não tiver obstáculo não tem graça. E com os obstáculos você cresce. E graças a Deus, eu gosto de enfrentar desafios. Desde pequenininho eu gosto de enfrentar desafios. E quando eu não tenho desafios, eu
eu fico deprimido. Tampinha, obrigado por ter vindo ao nosso programa, por ter contado a tua história. Obrigado, Tony, pelo espaço e espero que alguém que tenha escutado nós possa se inspirar e correr atrás dos seus sonhos como eu corri. Conversamos com o Luiz André Weitzman, famoso DJ Tampinha. Começou trabalhando com curtume e hoje é proprietário de 2 casas noturnas aqui na região. Voltamos na semana que vem. Até lá! Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Lajetel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada Vivo para Lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado Vivo Empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lajetel.com.br. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 3726-4108, 9193-7738, 9724-4610. Benzedor Paulo Muniz, na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Mega Sul Cosméticos e Solar Brasil trazem para Lajeado Ernesto Armênio, renomado cabeleireiro paulista das celebridades do eixo Rio e São Paulo. Participou de várias feiras como Hair Brasil e Beauty Fair. Dia 22 de novembro no Clube 7 de Setembro. Técnica Pivot Point e tendências para 2011. Vagas limitadas. Inscrições abertas. Contato pelo fone 549122-3164. Não perca!